Espírito. Declare. Enche-me com teu poder. Vai sair por bom, meu irmão. Vamos declarar aí. Declare. Espírito. Hey. Enche a minha vida. Pega suas mãos aos céus aí, meu irmão. Declare. E as minhas mãos eu quero. Meu coração eu quero levantar diante do teu. E as palmas se levam. Do teu Vamos que Salé. Os que clamam no deserto, nós somos que preparamos o caminho do Senhor. Essa é a voz do povo de Deus. Povo de Deus, graça e a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui para adorar o Senhor. Alguém veio adorar o Senhor aqui neste lugar? Glória a Deus. Então se entregue na presença dele nessa noite. Vamos declarar juntos assim:
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. As minhas mãos, meu coração, que eu ande em tudo. Que o quê? Declare você aí. Oh, eis-me aqui, rendido estou, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Pega suas mãos aos céus e declare. Oh, eis-me aqui, rendido estou, rendido estou. Então diga o nome dele. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e o meu viver sejam todos pra quê? Pra ti, ó Deus. Diga comigo aí. Pouca gente canta como o coro Cristolândia. Amém, gente? Glória a Deus. Mais uma salva de palmas para eles, por favor, né? Agora eles vão permanecer aqui durante alguns minutos mais e eu peço a toda a igreja para que se assente. Doutora Luciana Temer, uma honra imensa para nós tê-la aqui. Quero dizer para os irmãos que a primeira vez que eu tive contato, o primeiro contato com a doutora Luciana Temer foi quando ela acompanhava o deputado Gabriel Chalita. Nós nos encontramos lá na Cristolândia e me impressionou, me perdoe aí formalidade, Luciana, me impressionou a forma como quase 2 anos depois, agora no mês de fevereiro, nós nos reencontramos lá nos estúdios da TV Canção Nova. E aí eu quero dizer para vocês, quando
a Luciana Temer me viu, e com os tantos contatos que ela tem, um universo imenso de relacionamentos, ela me viu, ela se lembrou de mim e disse: Pastor Paulo, que bom me encontrar com você, e como está a nossa Cristolândia. Quase 2 anos depois, gente. Como isso foi muito significativo, quanto isso foi revelador. Quero que você venha aqui, Luciana, por favor, chegue aqui à frente. E eu quero dizer algumas coisas para você. Você hoje está à frente da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E você está lidando com uma das questões mais complexas e mais conhecidas no Brasil e no mundo. Vez por outra eu faço algumas viagens para fora, e fora do Brasil ouve-se falar em um problema chamado Cracolândia. O crack, para aqueles que não sabem, é uma das drogas mais devastadoras em toda a história da dependência química, diríamos assim. E nós entendemos como igreja que estamos aqui, esta igreja é uma igreja histórica, tem 115 anos, entendemos que não poderíamos ficar aqui com os vendados completamente, intencionalmente cegos para essa realidade trágica que acontece aqui, a algumas centenas de metros daqui. O céu se manifestando nesse lugar e o inferno se manifestando lá sem que fizéssemos nada por isso. Aí um dia, aproximadamente 6 anos e meio atrás, esta igreja começou a orar pela Cracolândia. E em uma dessas nossas orações pela Cracolândia, surgiu a frase, sem que nada tivesse sido pensado previamente: vamos orar pela Cracolândia, porque um dia a Cracolândia será transformada em Cristolândia. Foi assim. Pouco tempo atrás, uma jornalista da Folha de São Paulo aqui no meu gabinete, ela me perguntou: pastor, qual foi o marqueteiro, qual foi a agência de marketing que bolou esse nome interessante, Cristolândia? Aí eu disse para ela: ó, se eu disser para você quem foi o marqueteiro, aí vai depender de você se você vai acreditar ou não, mas foi o Espírito Santo de Deus, o melhor de todos os marqueteiros, né? Então nós queremos dizer para você, transmita isso ao nosso prefeito, doutor Fernando Haddad, que nós estamos aqui como igreja, não apenas na expectativa de que a prefeitura, a instância governamental de nosso município faça alguma coisa por esse problema. Nós entendemos que é nossa responsabilidade também. E inspirados pelo amor do Senhor Jesus, é que nós estamos alcançando toda essa rapaziada. Em 6 anos de Cristolândia aqui em São Paulo, já são mais de 3.000 pessoas tiradas das ruas. 3.000 pessoas. Mas, doutora Luciana, também, além dessas 3.000 pessoas, esse projeto chamado Cristolândia, ele se multiplicou. Hoje ele alcançou todo o Brasil, já são mais de 15 Cristolândias no Brasil. Rio de Janeiro tem 2, Brasília tem 2, tem Recife, tem Salvador, as principais capitais do país, algumas cidades menores, são mais de 15 Cristolândias. E somando os resultados, os frutos que nós temos colhido aqui em São Paulo, aos resultados, aos frutos que têm sido colhidos fora de São Paulo, nas outras cidades, nós podemos dizer, sem maximizar números, mas nós podemos dizer que já são mais de 6.000 pessoas que foram resgatadas através desse projeto. Para nós é uma honra recebê-la aqui, para que você veja um pouquinho de como surgiu isso, um pouquinho de como tem sido esse trabalho. E agora eu quero que você dê uma palavrinha a esse povo que está aqui, que veio para te receber. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Vou ser muito rapidíssima, agradecer ao pastor Paulo o convite. Dizer que eu não aceito convite nenhum, pastor, no fim de semana, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu trabalho muito a semana inteira, e no fim de semana é sagrado estar com eles. Mas eu não podia deixar de aceitar um convite para estar aqui hoje, porque o senhor tem razão. Quando eu reencontrei o pastor Paulo, 2 anos depois, ele não se lembrava de mim, não. Mas eu me lembrava dele, porque eu lembrava do trabalho da Cristolândia, né, que me impressionou muito aquela época, quando fazendo o programa de governo do Gabriel Chalita, que era candidato, esse era um desafio muito grande, sempre para nós. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar à frente da Secretaria de Assistência Social do município e ter recebido do prefeito Fernando Haddad
a missão de olhar com muita atenção essa questão da Cracolândia. Estamos com um processo lá de receber o pessoal nos hotéis, da alimentação e tentar também esse resgate por outras vias, mas nós sabemos que esta presença da Cristolândia lá, esta parceria e este cuidado espiritual é fundamental para as pessoas conseguirem superar esses dramas todos, né, que são dramas da vida e que cada um vai dando conta do jeito que dá, mas sem essa força espiritual fica muito difícil, né, meninos? Queria dar um parabéns muito especial para esses meninos, porque eu estou lá todo dia e eu sei o que deve ser difícil sair desse ciclo perverso do crack. Então, só com muito Deus no coração mesmo, amém, é que é possível isso. Então, parabéns a vocês e muita força nesse trabalho. Muito obrigado. Vem aqui, Luciana, por favor, a igreja para que fique de pé. Nós queremos entregar para você e para os seus filhos uma lembrança nossa. Né? Nós temos aqui Nós temos duas Bíblias aqui, duas Bíblias teen para os filhos dela, né? Bíblia com linguajar e com toda uma encadernação tipicamente adolescente, e uma Bíblia para você. E nós temos absoluta certeza de que isso vai ser bênção para a sua casa. Mas eu quero ler para você um texto muito especial da Palavra de Deus que você encontra aí na sua Bíblia, que é chamada a bênção sacerdotal. Números, capítulo 11. Eu vou pedir para que você estenda uma de suas mãos em direção à doutora Luciana. E o texto diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos repetir juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. Amém. Nós queremos orar por você agora. Queremos orar pelo prefeito, doutor Fernando Haddad. Queremos orar pela presidente da República. Queremos orar pelo vice-presidente. Queremos orar para que Deus esteja abençoando-os diante dessa imensa responsabilidade que eles têm. Então mantenha uma de suas mãos erguidas, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos agora em nome de Jesus. Abençoa o nosso Brasil, Pai. Pátria amada, idolatrada, mas que padece, Senhor Deus, de tantas coisas perversas. Senhor Deus, tão poucos possuindo tanto, e uma imensa maioria vivendo em condições extremamente precárias. Senhor, que nosso Brasil seja um país mais justo, Pai. Senhor Deus, nós pedimos para que Tu estejas abençoando, especialmente aqui em São Paulo, nosso prefeito, doutor Fernando Haddad. Senhor Deus, abençoa a vida dele, abençoa o coração dele, a família dele. Que ele seja instrumento do Senhor para que a nossa cidade seja uma cidade mais humana. Que ele seja instrumento do Senhor para que muitas pessoas tenham acesso a melhores condições de saúde, de educação. Senhor, os ideais que ele tem no coração, ideais para que haja melhores condições em nossa cidade, que ele seja auxiliado pelo Senhor para que esses ideais sejam trazidos à prática, Pai. Agora te pedimos também, Senhor Deus, pela presidência da República, clamamos a Ti, Senhor Deus, pela nossa presidente, Dilma Rousseff, pelo vice-presidente, Dr. Michel Temer. Senhor Deus, abençoa-os, clamamos a Ti em nome de Jesus, Pai.
Nós não sabemos exatamente onde eles se encontram neste momento, mas tu sabes. E o Senhor pode visitá-los e abençoá-los e tocar em seus corações nesta hora. Abençoa-os e fortalece-os. Nós pedimos, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Pedimos agora especialmente, Senhor Deus, pela vida da Luciana Temer. Te agradecemos pela forma tão gentil e bondosa com que ela atendeu o nosso convite. Pedimos, Pai, pelos seus filhos, tão jovens. Guarda-o, Senhor Deus, de todo o mal. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, Pai. Que nenhum tipo de intenção sombria, que nenhum tipo de intenção maligna chegue até a casa dela, Pai. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a Luciana, nessa tarefa tão complexa, intensa que ela assumiu, Pai. Que ela esteja recebendo dos céus sabedoria, que Tu estejas abençoando-a, Pai. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Luciana. Capítulo 17, a partir do verso 41. Bíblia, Palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi. O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem me tens afrontado, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Pai, abençoa-nos na Tua palavra, que ela fale ao meu coração e aos corações de todos nós que estamos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou,
foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado e ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. A Bíblia é um livro de esperança. Afirma que é um livro supra-religioso, é para todos. É palavra de Deus que não fica confinada a um grupo, a um segmento religioso, a um segmento A, a outro B, a outro C. Mas eu também afirmo que é palavra de esperança. E com muita frequência eu digo, o que nós encontramos neste livro não são lições de autoajuda. O que nós encontramos nesse livro é a ajuda do alto. Amém? E aí é muito interessante, nós lemos histórias como esta história de Davi no seu encontro dramático. É um dos relatos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Quando Davi se coloca frente a frente com um homem monstruoso, gigante, chamado Golias. E aí então eu aprendo algumas coisas preciosíssimas para a minha vida, se eu entendo que este livro é um livro de esperança. Este relato que nós encontramos na Bíblia, que nós acabamos de ler, ele me mostra algumas coisas que me encorajam, que me fortalecem. Aliás, eu quero recomendar isso para você, que você tenha sempre em suas mãos esse livro, e que você o absorva, que você traga sempre ele para a sua vida, para o seu dia a dia. Porque isso inevitavelmente fará muito bem para a sua vida. Bênçãos chegarão até a sua vida, bênçãos chegarão até a sua casa, até o seu coração, na medida em que você absorver desse livro. Billy Graham, um dos maiores evangelistas de toda a história do cristianismo, certa vez ele afirmou: creia nas verdades bíblicas para ser salvo, viva os preceitos bíblicos para ser santo, e medite nos ensinos bíblicos para ser sábio.
Portanto, se você quer encontrar salvação eterna, creia naquilo que a Bíblia diz. Se você quer viver uma vida íntegra, viva aquilo que a Bíblia ensina. E se você quer viver uma vida sábia, medite, reflita sobre aquilo que você encontra neste livro. Coisas preciosíssimas acontecem em nossas vidas quando nós absorvemos, nos alimentamos, nutrimos nossa mente e o nosso coração com isto que nós encontramos neste livro. E aí nós nos deparamos agora, neste caso, com este confronto. Uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. História de Davi, o pequeno Davi, e o gigante Golias assustador. Primeira coisa que eu quero lhes dizer, queridos, é que quando nós lemos essa história e nós meditamos nela, nós aprendemos e entendemos que na vida nós enfrentamos gigantes, sim. Mas também aprendemos que na vida gigantes podem ser vencidos. A Bíblia nos convida a crer que existem gigantes, sim, que se deparam diante de nós, que se colocam face a face conosco em nossa caminhada, em nossa existência. Mas ela também nos convida a que creiamos que estes gigantes podem sim ser derrubados e nós podemos sim vencê-los. De um lado estava Davi. 25 anos antes de assumir o trono de Israel como rei. Ainda adolescente, menino franzino, com bom aspecto, ruivo. O texto diz que ele era frágil, mas um menino de bom aspecto. Mas apesar de ser frágil, o seu coração era portador de um apego para com Deus, um dos maiores apegos que a Bíblia menciona de alguém para com a presença de Deus, para com o louvor ao Senhor, para com a palavra de Deus. O coração de Davi era um coração que absorvia o máximo possível da presença de Deus, e o seu apego para com o Senhor era imenso. Do outro lado a gente encontra Golias, um gigante, soberbo, blasfemo, irreverente. E naquele confronto histórico com uma minúscula pedra, aquele menino, podemos chamá-lo de menino, quase criança, porém cheio de Deus, ele fez aquele gigante tombar. Ele prevaleceu triunfantemente sobre aquele gigante que colocava-se à frente da sua vida. Meus queridos irmãos, o Evangelho me faz ver a vida e olhar a vida desta forma. O meu olhar, inevitavelmente, para a vida é olhar de esperança, porque a Bíblia me ensina a olhar a vida assim. A minha comunhão com Jesus, com o Senhor, inevitavelmente me faz contemplar os fatos da vida desta forma. Gigantes que surgem à minha frente podem ser derrubados e eles vão ao chão. Interessante, naquele confronto entre Davi e Golias, Davi então teve um encontro antes da luta propriamente dita com o grande rei Saul. Saul, antes de ser rei, diz o texto que ele era um soldado e ele estava no meio do povo de Israel, algumas vezes quando os soldados de Israel estavam a postos. E Saul era um homem alto, forte. Ele em pé no meio dos soldados, ele se sobressaía em relação aos outros, dos ombros para cima. Via-se de longe Saul, aquele camarada forte. Davi o oposto, franzino, frágil. Mas aí então, quando Davi se dispôs a enfrentar Saul, melhor dizendo, Sansão, Saul, o rei, o chama. E aí acontece um diálogo, e eu quero resumir esse diálogo com apenas 2 versículos. Coisas que Saul disse para Davi e coisas que Davi disse para Saul. Veja só o que Davi ouve de Saul. Porém, Saul disse a Davi. Você pode ler comigo? Leamos juntos. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele,
pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Atente bem para essa fala de Saul para Davi. Homem forte, como eu disse, que diante dos outros soldados, antes de ser rei, ele se sobressaía dos ombros para cima. Agora vejam a fala de Davi, franzino, menino, como Davi responde, como Davi reage a esta fala de Saul. Disse mais Davi, leia comigo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Lição, queridos, que a gente aprende desse diálogo entre Saul e Davi, o grande rei Saul e o franzino Davi. Grave bem isso. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Mas concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão. Grave bem isso. Absorva esta lição de esperança da palavra de Deus e aplique isso à sua vida. Aliás, a gente lida o tempo todo com gente como Saul, com o discurso, tipicamente, discurso de Saul. Gente que vive falando nos gigantes, gente pessimista, gente derrotista, profetas do mau agouro, gente chata, gente rabugenta. Você conhece alguém assim? Alguém falou aí, né? Isso me faz lembrar, gente, daquele desenho, lembra antigamente, na minha infância, desenho de Hanna-Barbera, Lip e Hard. Né? E aí Hard, a hiena, nas suas atrapalhadas com Lip, o leão, e Hard, hiena chata, rabugenta, sempre dizia: ó céus, ó vida, ó azar. É o discurso de Saul. É o foco no gigante. É o foco nas impossibilidades. É o olhar excessivamente voltados para as impossibilidades da vida, ou os problemas, ou as lutas que, com este tipo de olhar, se agigantam dentro de nós, ou se agigantam diante de nós. Observe esse detalhe, querido. Davi, em nenhum momento, ele pergunta sobre o tamanho da lança que o gigante tinha em suas mãos. Ele não está preocupado com isso. Em nenhum momento ele pergunta sobre o peso e a resistência do escudo que o gigante tinha em seu pulso, em seu braço. Ele não pergunta sobre isso. Em nenhum momento ele pergunta sobre o que significava aquela caveira que o gigante assustador ostentava na sua armadura. Ele não olha para essas coisas, ele não pergunta sobre essas coisas, ele não coloca o seu foco nessas coisas. Ele olha para as vitórias que Deus lhe havia concedido e ele diz com toda a convicção: Deus me dará triunfo sobre esse gigante. E aí então, naquele momento, a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, desde quando Davi se apresentou: eu vou enfrentar o gigante, e o enfrentamento propriamente dito. Provavelmente tenha durado alguns dias. Mas nesse processo, nesses alguns dias, conforme nós dissemos, Davi se encontrou com o rei de Israel, Saul. Davi se encontrou com os soldados de Israel. E Davi, inevitavelmente, se encontrou com o próprio gigante, Golias. E nesses encontros relatados pelo texto, nós temos algumas falas de Davi. E eu quero citá-las para você e você vai acompanhar enquanto eu as leio, elas estarão em tela. Quando ele aos soldados de Israel, ele faz a seguinte pergunta: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vejam só a ousadia do menino franzino diante de soldados poderosíssimos.
E aí ele diz mais uma vez, conforme nós mencionamos para o próprio rei: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Veja o quanto ele é ousado, corajoso. E aí, quando ele se coloca em definitivo diante do gigante Golias, ele afirma: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. E aí ele diz mais uma vez: o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Interessante, eu li apenas 4 versículos para vocês. Mas quando a gente percorre os olhos sobre esse texto de um modo mais reflexivo, observando detalhes, a gente encontra que em todo esse relato e nesses diálogos que Davi teve, ora com o rei, ora com o gigante, ora com os soldados de Israel, Davi menciona, preste atenção nisso, querido, pelo menos 9 vezes a grandeza do Deus a quem ele servia. Ele menciona pelo menos 9 vezes a sua confiança de que ele triunfaria, de que ele venceria, de que ele não seria obstruído por um gigante ousado, arrogante e desrespeitoso. 9 vezes ele afirma isso. Essa é a tonalidade, essa é a ênfase do seu discurso em todo o tempo. E eu encontrei pelo menos, ou no máximo, uma menção que Davi faz ao poderio assustador de Sansão, ou melhor dizendo, de Golias. Aí eu peço para você refletir um pouquinho em algumas perguntas que eu vou te fazer. 9 contra 1. 9 vezes ele fala da grandeza de Deus, 9 vezes ele fala: eu vou triunfar, 9 vezes ele menciona: Deus vai me dar esta vitória. Apenas uma vez ele fala sobre o quanto Golias era assustador. 9-1. Parece até placar do Flamengo contra os seus adversários, né? Quase sempre ganhando com grande vantagem, né? O povo de Deus diga amém. Misericórdia. Mas meu querido, eu quero perguntar para você o seguinte: quando você enfrenta os seus gigantes, você pensa e fala predominantemente no quanto Deus é grande e poderoso, nas suas certezas de vitória, nas imensas possibilidades que você tem para triunfar, ou você menciona predominantemente seus possíveis fracassos no passado, as suas fragilidades, o quanto os seus gigantes são assustadores? Eu ainda perguntaria para você: o seu arquivo mental de esperança, ele é 9 vezes mais denso do que o arquivo mental de medo? Responda para si mesmo. Você está propenso a falar mais vezes sobre a bondade e as boas coisas que Deus faz e Deus tem feito, querido irmão? Ou o seu discurso cotidiano tem sido impregnado de derrotismo, de fragilidade e de medo? Responda para si mesmo. Quero dizer para você que pessoas que são derrotistas jamais se tornam vencedoras. Pessoas que se fragilizam a si mesmos jamais alcançam grandes conquistas. Pessoas que se apequenam diante dos gigantes da vida jamais realizam, alcançam e fazem coisas que se tornam significativas na vida. Por isso eu quero repetir para você isso. Concentre-se nos gigantes que se colocam diante de você. E você certamente tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão. Eu te afirmo isso.
em nome de Jesus. Amém? A Bíblia é livro de esperança. Te afirmo isso, se você mergulhar, se você imergir a sua mente naquilo que a palavra de Deus diz, inevitavelmente, bênçãos de Deus virão para você. Mas eu quero mencionar mais algumas coisas rapidamente. Acho interessante que a história de Davi como grande rei de Israel não começou neste triunfo que ele teve sobre o gigante Golias. Começou quando Jessé recebeu a visita do profeta Samuel em sua casa. Jessé chegou à casa, ou melhor dizendo, Samuel chegou à casa de Jessé e disse: Deus me mandou vir aqui, porque Deus me disse que daqui sairá o próximo rei de Israel. E aí quando ele chegou à casa de Jessé, Jessé disse para ele: bom, nós temos aqui Abinadab, que é o mais velho, que é forte, que é corajoso. Vem Abinadab, certamente esse será o rei de Israel. Está aqui o profeta, unge, abençoa, usa Abinadab para que ele seja rei de Israel. E Deus diz para Samuel: não é este não, você está enganado. Então deve ser o segundo. Vem cá Eliá, que é o filho mais velho depois de Abinadab, também forte, também deste aspecto, com traços de grandiosidade. E mais uma vez o Espírito de Deus sopra no ouvido de Samuel e disse: também não é este rapaz. Ah, então vem cá Samá, disse Jessé, que era o terceiro, mais forte, mais velho. Chegou Samá e mais uma vez o profeta disse para Samuel, ou melhor dizendo, o Espírito de Deus disse para Samuel: não é este rapaz também. E vieram 7 filhos, um após outro, um após outro, um após outro. Até que chegou o momento em que o Davi, vem lá aquele rapazinho franzino, me perdoem aqui a expressão coloquial, fedendo a ovelhas, mal cheiroso, bom aspecto, mas com um jeitinho muito rural, nem um pouco guerreiro. E aí quando Samuel olha para aquele rapaz franzino, o Espírito de Deus fala ao coração dele e ele disse: é este. Ungiu, porque é este. Meus irmãos, há algo preciosíssimo que nós observamos aí. Conforme eu disse inicialmente na primeira parte dessa meditação, poucas pessoas na Bíblia, poucos personagens bíblicos demonstraram tanto apego para com Deus, para com o Senhor. Poucos personagens bíblicos demonstraram tanta capacidade de quebrantamento de coração, de confissão, de arrependimento, de despojamento de vaidade. Em algumas vezes, Davi, já como rei, despojou-se, despiu-se completamente de toda a sua roupagem real, pompas e circunstâncias, e ele afirmou: eu preciso de Deus na minha vida. Alguns dos salmos mais conhecidos são salmos de Davi. Você conhece bem, você pode dizer comigo só o primeiro verso do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lindo verso 27 que diz: o Senhor, conhece bem? É a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda o verso 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de quê? Das suas mãos. Salmos de Davi, que refletem o quanto ele tinha apego para o Senhor, o quanto o seu coração era franco, sincero, despojado de vaidades. Mas tem mais um texto que eu quero mencionar para você, que eu posso afirmar que ele é o ápice da compreensão teológica de Davi. Em um dos momentos trágicos da sua vida, no Salmo 51, Davi afirma: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Repita isso comigo: a um coração quebrantado e contrito
não desprezarás a Deus. Vejam a compreensão que Davi tem. Assentado no trono real, tendo um reino poderosíssimo à sua disposição, ele descobre que o que é mais precioso para o Senhor não são as circunstâncias, não é o poderio humano, não é aquilo que o homem pode ver, não são as superficialidades que nós podemos contemplar e avaliar em nosso ajuizamento humano. Davi descobre que o mais precioso para Deus é que nós tenhamos corações quebrantados,